A série mais odiada de Star Wars pode retornar. Pois é, The Acolyte foi a série mais polêmica e mal recebida da franquia. Tendo sido cancelada oficialmente em 2024, a série voltou a receber destaque por conta de novas informações sobre sua produção e declarações polêmicas de membros do elenco, como imagens e artes conceituais que mostram que a série era para ter sido completamente diferente do que vimos, a revelação de que o personagem do Qimir era na verdade o fundador dos Cavaleiros de Ren, e uma teoria de que a Osha e o Qimir tiveram uma filha e ela chegou a conhecer o Kylo Ren. E por fim, um pedido para que a série volte para uma eventual segunda temporada. Então vem comigo porque eu reuni todas essas notícias nesse vídeo aqui e a gente vai debater tudo isso agora. E se você quiser ficar por dentro de mais notícias quentinhas do universo de Star Wars, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, vamos começar então pelo Visual Guide da série, que ainda não foi lançado, mas teve algumas artes sendo divulgadas. Esses guias, eles são muito legais porque eles aprofundam bastante todo o lore em volta dos objetos, dos personagens e dos planetas de filmes e séries, mas também porque eles detalham muita coisa sobre o processo de produção do filme ou da série. E nesse caso de The Acolyte, o mais interessante é justamente o período de pré-produção, que é aquela hora onde eles estão meio que trabalhando nos conceitos e nas ideias e nos personagens que vão ser desenvolvidos e apresentados na série. Então tem muita coisa aqui que era basicamente a ideia original da série, mas que depois ali de tratar com o estúdio, vem e vai da produção, acabou mudando e ficando a série que a gente assistiu. A história original ela começava num planeta chamado Sanshiro, onde uma vila era constantemente atacada por criaturas primitivas, e os Jedi surgiam para defender os aldeões, mas eles cobravam um preço. Em troca dessa proteção, eles levavam 4 crianças sensitivas à força para serem treinadas. Durante um desses ataques, os Jedi decidiram levar uma das gêmeas da vila, chamada Mary. Mais tarde, a vila é atacada novamente e o avô das meninas, chamado de Tel, morre e a outra irmã, Aura, se revolta. Tomada pela raiva, ela exige ver a irmã, mas os Jedi se recusam, alegando que isso teria um apego emocional e seria muito perigoso. E a partir daí, a Aura começa sua queda para o lado sombrio, se juntando a um grupo de acólitos Sith que competem entre si pela atenção de um mestre misterioso. Entre esses acólitos está Pen, um alienígena sombrio que, segundo rumores, foi criado em CGI e poderia até ser a versão do Darth Plagueis, o lendário Sith, mestre do Palpatine, que apenas apareceu um vislumbre dele na série que a gente assistiu. E outras versões diziam que o verdadeiro mestre era um humano mais velho chamado apenas de Poe. Em qualquer caso, esses vazamentos apontavam que Aura e Pen iriam unir suas forças para eliminar os outros acólitos, e no clímax as duas gêmeas iam se enfrentar, uma como uma Jedi e a outra como uma assassina Sith. E esses conceitos que foram descartados também incluíam novos planetas, como Anishan, que era um mundo exuberante e misterioso que acabou substituído por Olega, e várias outras coisas aqui que a gente fica vendo e que é muito diferente do que a gente acabou assistindo na série, o que acaba levantando várias questões. Quanto da ideia original foi mantida nesse produto final que a gente viu? Quanto que teve de interferência da Lucasfilm? Vários relatos apontam que as primeiras versões tinham um tom muito mais sombrio, explorando as falhas do Jedi, temas de terror e o surgimento de uma nova linhagem Sith, que é muito mais parecido com aquele papo que a gente teve na apresentação da série pela Kathleen Kennedy. Toda essa expectativa que a gente tinha em cima de Acolyte foi muito por causa do que foi dito pra gente, e que tá muito mais parecido com essas artes conceituais do que a série que a gente acabou tendo. Isso leva muitos a especularem que o estúdio teria pedido várias mudanças para deixar a série um pouco mais segura, entre aspas, e com esse estilo mais Star Wars. E para muitos fãs foi exatamente essa interferência que acabou destruindo completamente a série. E gente, antes de eu continuar aqui e falar das notícias mais importantes, eu tenho um recado muito importante para você que gosta de Star Wars e sonha em ter um capacete da franquia. Durante todo o mês de novembro, a Réplicas Brothers in Arms vai estar com a Black November, ou seja, descontos de até 40% em capacetes, armaduras, blasters inspirados no universo de Star Wars. Todas essas peças elas são produzidas artesanalmente com acabamento e pintura manual, garantindo realismo e qualidade de colecionador. Não tem nada aqui de produção em massa,
Cada elmo é feito sob encomenda com prazos de 60 a 90 dias e pode ser adquirido em até 10 vezes no cartão de crédito ou no Pix. Tem capacete do Darth Vader, do Din Djarin, vários de Stormtrooper, Clone Troopers, Piloto Rebelde e até lançamentos como o capacete da Sabine Wren e o meu favorito, que é esse aqui do Darth Revan, que você consegue conectar com ímãs e tá simplesmente sensacional. Então já sabe, do dia 1 até o dia 30 de novembro, aproveita para garantir a sua réplica com o selo de qualidades Brothers in Arms. Então acesse o QR Code que tá aqui ou o link da descrição, entre em contato com eles, pede ali o catálogo para ver tudo que eles têm e faça o seu pedido e aumente a sua coleção. Mas voltando, bom, vamos agora então para a próxima notícia, que é mais uma das mudanças de The Acolyte, que foi a verdadeira identidade do Qimir. Qimir, podemos aqui concordar que ele foi um dos poucos personagens que tinha alguma coisa interessante na série. E essa revelação aqui, ela acaba confirmando uma das maiores teorias dos fãs na época da série, que é que o misterioso estranho da série era na verdade o primeiro cavaleiro de Ren, o que faz uma ligação direta entre The Acolyte e a trilogia sequel. Isso faz muito sentido até se a gente olhar o visual do Qimir. É muito parecido com o que a gente já viu dos Cavaleiros de Ren. Durante toda essa série, o Qimir ele até evita ser chamado de Sith, e agora a gente entende o porquê. A criadora da série, a Leslie Headland, explicou no livro que a ideia do Qimir ser o primeiro Ren estava no próprio design do personagem desde o começo. Sabíamos que apresentaríamos Darth Plagueis, que precisaria eventualmente ter Palpatine como seu aprendiz. E pela regra de 2, que só permite o mestre e um aprendiz Sith, precisávamos encontrar uma maneira de expandir o lado sombrio sem quebrar essa tradição. E o Qimir foi criado como o primeiro cavaleiro de Ren, que é um culto paralelo ao Sith que conseguiria sobreviver ao longo do tempo. Em outras palavras, o Qimir não é um Sith clássico, mas sim o fundador de uma nova filosofia sombria, e nos registros da galáxia, os cavaleiros de Ren são descritos como cavaleiros do lado sombrio que agem por instinto, poder e desejo, sem a rigidez de um mestre e aprendiz. Eles veneravam um sabre de luz vermelho conhecido como o Ren, e essa arma era passada de líder a líder como um símbolo de autoridade dentro do grupo. Algo bem parecido ali com o que a gente já viu com o Darksaber e os Mandalorianos dentro do credo. Com isso, o Qimir se torna então o primeiro portador do Ren e o homem que deu origem a essa linhagem que chegaria até os tempos da Nova República. E essa revelação aí da Leslie Headland nos leva a uma teoria muito doida envolvendo uma nova personagem que foi introduzida na nova linha de HQs Legacy of Vader, que acompanha o Kylo Ren entre os eventos do episódio 8 e 9. Seu nome é Tava Ren, e ela era uma executora que trabalhou para a gangue de Bedat, e depois liderou brevemente os Cavaleiros de Ren, enquanto Kylo Ren servia como líder supremo da Primeira Ordem. E a teoria aqui é que essa nova personagem seria uma filha da Osha e do Qimir, servindo como esse elo entre as trilogias sequel e The Acolyte, e seguindo o legado do seu pai, que, como comentamos, foi revelado como sendo o primeiro cavaleiro de Ren. Apesar disso, essa história ainda não passa de uma teoria e não tivemos nenhum tipo de confirmação, até porque a personagem Tava Ren apareceu em poucas edições, mas tudo isso que eu comentei é uma possibilidade. Até porque teve uma pequena parcela dos fãs que gostou de The Acolyte, e muitos citam que o aspecto que eles mais gostaram foi justamente essa história de amor entre a Osha e o Qimir, fazendo com que exista um certo interesse, entre aspas, de acompanhar o desenrolar de suas histórias. O que nos leva à notícia principal desse vídeo, que envolve a possibilidade de uma continuação de The Acolyte. Recentemente eu fiz um vídeo completo repercutindo a maior polêmica do ano, que foi em volta do filme cancelado do Ben Solo. Caso você ainda não tenha visto, clica aqui para entender melhor essa história. Mas em todo caso, resumindo aqui bem por cima, Adam Driver, o intérprete de Kylo Ren, revelou que tinha um projeto de um filme sobre o Ben Solo com roteiro e diretor e pronto para ser gravado, mas que acabou sendo rejeitado pela Disney. Isso gerou um verdadeiro rebuliço na internet e uma campanha surpreendente dos fãs para que esse projeto fosse ressuscitado. E entrando nesse bonde estava o Manny Jacinto, que vivia o Qimir e quer a volta de The Acolyte. O ator já declarou em várias oportunidades que ainda está esperançoso em ver o Qimir e o universo de The Acolyte retornarem, especialmente após essas discussões pela caçada de Ben Solo, que é o filme que eu comentei. E parte da galera que gostou de The Acolyte quer ver essa relação entre a Osha e o Qimir ganhar mais espaço. Em entrevista, ele disse que, ao seu ver, a grande coisa que falta em muitas das franquias hoje em dia é o romance, o amor e os relacionamentos. Aspas para ele: é uma coisa estranha. Temos as grandes cenas de luta e as histórias de origem desses heróis e outras coisas, mas eles não têm
tem realmente um relacionamento com outras pessoas. Estou extremamente orgulhoso do que fizemos em The Acolyte e adorei o relacionamento entre Kimir e Aosha, porque estávamos voltando a ter um relacionamento nesse grande mundo. Relacionamentos tornam os personagens e a história mais atraentes, em vez de apenas ter grandes sequências de luta. Estávamos levando isso de volta a um relacionamento nesse grande mundo. E aqui eu preciso discordar do nosso querido Manny Jacinto, né? Ele falar que Star Wars não tem romance e relacionamentos é ignorar completamente o coração da franquia. Desde o seu início, a saga sempre foi muito mais sobre conexões humanas entre mestres e aprendizes, pais e filhos, amores proibidos, amizades improváveis, do que qualquer outra coisa. O romance entre a Padme e o Anakin é o centro emocional da trilogia prequel, assim como Han e a Leia são o casal mais icônico aí da trilogia clássica e da cultura pop. Até mesmo nas sequels e nas animações, o tema continua com a Rey e o Kylo Ren, o Kanan e a Hera, o Din Djarin e o Grogu. Todos representam laços e relacionamentos que dão sentido ao conflito entre a luz e as trevas. E mesmo nas histórias mais recentes como Andor e nos quadrinhos da Alta República, o foco sempre é nos relacionamentos, sejam eles românticos, familiares ou políticos. Essa é uma veia de Star Wars que continua e sempre esteve forte. Star Wars sempre foi uma ópera espacial e, como toda boa ópera, fala sobre amor, perda e redenção. A ideia de que falta romance na franquia de Star Wars é simplesmente uma falácia. O que talvez falte é tempo para cuidar e desenvolver essas relações com o mesmo peso que os combates e reviravoltas. Aí eu até posso concordar com o cara. Agora, se o Manny Jacinto estava se referindo especificamente a The Acolyte, até dá para entender um pouco, dá para dar um desconto. O relacionamento entre o Kimir e a Aosha, ele trouxe algo interessante ali, né? Esse vínculo distorcido, quase romântico, meio doentio entre os dois personagens do lado sombrio. E apesar da Leslie Headland falar que não ia ter nenhuma ponta solta, é meio óbvio que ficou uma ponta super solta, os dois ali só dando a mãozinha, olhando pro horizonte. Então é claro que tem espaço para desenvolver isso. Mas, como a gente sempre fala, The Acolyte, né, foi um período tão conturbado para Star Wars e causou tanto rebuliço que eu acho que talvez nem vale a pena a gente continuar a história, sabe? Ou se for continuar, tem que ser feito da maneira mais cirúrgica e perfeita possível para não dar margem para erro. Quando o assunto é Rey e The Acolyte, tem que ter muito cuidado pra gente tentar continuar a história da melhor maneira possível e não colocar mais lenha na fogueira, né? Isso eu acho que ninguém quer. De qualquer maneira, me conta aí o que você achou de todos esses rumores e reviravoltas aí envolvendo The Acolyte. Você acha que a gente vai ver a continuação dessa história? Me conta aí nos comentários. Valeu, Adriano Ticiano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mood Brasil, Cyber Psycho, Houston Neno Gomes e Christian Pereira. Por serem membros apoiadores, vejo vocês na próxima e This is the Way.